eu sou Camila Villarreal e este é o podcast Sessão Feminina. E no episódio de hoje, pela primeira vez, teremos unboxing. O programa de hoje é sobre as camisas do Corinthians Home, Away, Third, da temporada atual, temporada 2019. Quer dizer, atual devido ao corona, mas era a temporada passada. Eu comprei a Home Away ainda no ano passado, mas a camisa 3 eu comprei essa semana e chegou hoje. Hoje, no caso, 22 de maio, que é a data dessa gravação. Enquanto eu abro o pacote, se você ouviu o barulho abrindo o pacote, eu peguei uma promoção na Netshoes, por sinal do Netshoes. Sempre fiz temporada, a Netshoes tem promoções, as lojas de camisas têm promoções. Então, nessa embalagem, além da camisa do Corinthians, a camisa de jogo 3, tem a camisa de treino e camisa de pré-jogo. Sim, vai ter barulho do plástico sendo aberto. Estão aqui as peças. A camisa de treino e de pré-jogo, eu não vou falar muito porque não é prioridade aqui no episódio. Mas eu fiquei feliz, cara, porque tem agora modelos femininos de camisas de treino e pré-jogo com venda facilitada. Porque antes, uniforme de treino, uniforme de pré-jogo, as camisas de aquecimento, isso não tinha pra vender. Agora tem, e tem modelos femininos, cara. Eu fiquei muito feliz com isso. Até então, eu tenho uma camisa de treino, eu tenho apenas do City, mas agora tem uma do Corinthians também, que inclusive é aquela que é toda grafitada, imitando grafite, ou pichação, depende do seu ponto de vista. Mas eu não vou abrir agora, nem a de pré-jogo e nem a de treino, que nossa, o treino vem meio... Veio toda aberta a embalagem, nossa, que horror. Elas vieram todas dobradinhas, bonitinhas. A de treino parece que veio do lixo, de verdade, muito mal ajambrada veio na embalagem. Mas não é o foco. As minhas 3 camisas, 1, 2 e 3, elas são camisas modelo torcedora. São camisas tamanho G. A 1 e a 2 ficaram ótimas comigo. Vamos ver a 3. Continuo abrindo o saco. Se ficar muito desconfortável o barulho do plástico, peço desculpas porque eu nunca fiz vídeo de unboxing de nada. Então, enfim, já abri a embalagem. Todo mundo sabe que a camisa não é tão bonita, né, gente? A camisa 3, porém, é preta e branca. Não podemos reclamar disso. Antes era camisa laranja, azul, degradê, sei lá o que. Não, essa é preta e branca, o que é ótimo. A minha eu peguei com os pets masculinos, das edições de 76, né, que são as invasões de 76, 2000 e 2012. Os pets são bonitos, eu achei que era até mais feinho. Só achei eles muito grandes. Chegaram a fazer um pet feminino, do Campeonato Brasileiro Feminino, que a gente vai falar daqui a pouco. Só que não tem pra vender. Quer dizer, tinha tipo na loja de Itaquera, que eu acho um pouco errado. Deveria estar no site da Shoptibão, site da Nike, pra escolher. Eu comprei na Netshoes, então só tinha a opção sem pet nenhum. A versão com pet avulso. Tipo, se eu quero só o pet de 2012, aí eu compro só com um. Ou com todos. Eu quis comprar com todos porque no preço final não ia mudar em nada. Todas foram, se eu pegasse com um pet, sem pet ou com os 4, esse é o mesmo preço. Então eu peguei com os 4 porque assim. Essa camisa 3, ela é dry fit, vai servir em sim, que ótimo. Porque a camisa 3 do Ayrton Senna, que eu comprei temporada passada, GG, ela ainda era menor que algumas camisas G que eu tenho aqui. Então essa daqui G parece ser uma camisa G, o que é ótimo. Ela tem as invasões, né, 2012, 76. E dentro na gola tá escrito Esporte Clube Corinthians Paulista, 1910, num círculo branco. Muito bonito, achei simples e bonito. Cara, tipo, a camisa é feia. Assim, de verdade, eu amo o Corinthians, mas a camisa não é bonita. Não é. Mas enfim, é preta e branca. Ela é modelo torcedora, como eu já falei. Sem nome nas costas, eu queria pegar uma da Gabi Zanotti, que é a próxima que eu vou comprar. Eu vou comprar da Gabi Zanotti e do Cantilho, porque não é todo dia que um jogador usa a camisa 24 nesse país. Então, por isso, vamos dar dinheiro pro Corinthians nesse sentido, né? Camisa 24 pra mostrar que não quer dizer nada, é apenas um número. Não vai mudar a orientação sexual de ninguém, não vai mudar a vida de ninguém, não vão ofender ninguém. Só que como eu já tenho as camisas 1 e 2 com nomes, a 3 eu não coloco, mas porque, não sei, não tem uma razão especial, mas eu não gosto de camisa 3 com nome. Então a minha é lisa. A camisa bonita, as costas são lisas, né, as estampas são só na frente. E o material dry fit
Sei lá, meio esquisito esse Drefit. Mas enfim, nada que empate eu usar. Essa é a camisa 3, eu vou fazer, em vez de começar pela 1, vou começar pela 3, que era o unboxing de hoje. A camisa 2, ela é uma homenagem à Gaviões da Fiel. Eu lembro que no dia que lançou, né, na estreia, quando vazou e tudo mais, eu fiquei decepcionada. Por quê? Como é que tem que ser as camisas do Corinthians? Camisa 1, lisa branca, simples, não precisa fazer muita firula. A camisa 2 é preta listrada, como, por exemplo, a de 2013, que é muito bonita, aquela camisa preta de 2013. Inclusive, eu tenho uma. E aí, a Nike fez uma homenagem à Gaviões da Fiel, que é a primeira torcida organizada do Corinthians, que fez 50 anos no ano passado. Eu acho a iniciativa sensacional. Mas, claramente, a Nike estava de má vontade, porque é uma torcida organizada. Se fosse 50 anos de qualquer, sei lá, 50 anos da morte do Ayrton Senna, fariam algo muito melhor, como fizeram com a camisa 3 do Senna. Então, pra mim, teve uma vontade da Nike em fazer essa homenagem, mas está feita. Então, ela é preta lisa, infelizmente. Tem os detalhes em branco, né, que são igual a camisa da Gaviões, tem os detalhes em branco na gola e nas mangas. Dentro da gola tem o símbolo do Corinthians, só o contorno, que eu achei muito bonito. A minha camisa é da Mimi, zagueira Mimi, de quem eu sou muito fã. Inclusive, vale ressaltar que a Shop Timão, ano passado, não foi pioneira, porque acho que já teve isso em outros clubes. Mas ela colocou as camisas das jogadoras para vender. Então você ainda pode comprar camisa 1, 2 e 3 com o nome da jogadora que você quiser. Já tá lá, é só você escolher o seu tamanho, o jogador que você quer e compra. Você não precisa personalizar a parte. Então eu peguei da Mimi. Inclusive, a numeração tem em relevo o escudo do Corinthians. Você tem que olhar bem de perto pra ver. Tem o símbolo do Corinthians na parte inferior, né, dos números. É uma camisa bonita e simples, mas por ser a camisa 2 do Corinthians, deveria ter sido uma preta listrada. Mas eu entendo a homenagem entre aspas, né, sabemos que é questão marketing, mas poderia ser listrado. Eu espero que a próxima, agora 2020, para a temporada 2020, seja preta listrada. Agora a camisa 1, essa é bonita. Essa aqui tá bem bonita, apesar de ser listrada, como eu já falei, camisa branca do Corinthians sempre lisa. A minha tá Crivellari, que eu sou fã, passo pano se precisar. Aqui, fã-clube Giovanna Crivellari, um membro, que sou eu. Essa aqui foi ocasião e homenagem à chegada do Ronaldo Fenômeno no Corinthians, em 2009, que fez 10 anos ano passado também. E a camisa de 2009, ela era listrada, com o logo a patrocínio Batavo, se eu não me engano. Era Batavo mesmo. Era da Batavo. Era bonita aquela camisa. Infelizmente, eu era criança, não tinha quem me desse camisa do Corinthians de presente, né? Meus pais não gostam de futebol. Muito menos do Corinthians. Então é uma homenagem àquela camisa, uma releitura daquela camisa. As listras brancas são só na frente. Atrás, como eu já falei, é da Crivellari a camisa. E na parte de baixo dos números, no lado inferior, tem a assinatura do Ronaldo, porque na época que foi lançado a camisa, tinha lá, você podia personalizar R9. Dentro tem o símbolo do Corinthians, com um 9 dentro. Um 9zinho estilizado, achei muito legal. A minha, como eu já falei, é da Crivellari, e a gola segue padrão Nike. Se você olhar todas as camisas femininas da Nike, seja do Corinthians, das seleções que foram pra Copa, eu agora, no momento dessa gravação, eu tô usando da Inglaterra, a Away, 2019, que terá episódio sobre ela, mais pra frente, e ela tem o mesmo padrão de gola. Se você olhar na Europa, a camisa do Tottenham tem esse padrão também. A camisa da Roma também tem esse padrão na gola, que é uma gola meio V, mas é só um detalhe, não é uma gola V de verdade, é um detalhe em V. Na camisa masculina, esse detalhe V, ele fica na parte superior da gola, não forma um V, forma um outro efeito. O que eu achei muito legal da Nike, um detalhe exclusivo de camisas femininas. Um detalhe mesmo, não é nada ousado, nada que não parece uma camisa de time. É uma camisa que sim, parece de time. As barras da camisa, eu não sei se é barra o nome. Eu chamo de barra porque é costume. Mas ela é cortada como se fosse... Assim, eu cortaria num vestido. Uma barra como se fosse de um vestido. Mas pra uma camisa para mulheres, tá ótima. Ela fica bem no corpo, veste muito bem. Inclusive, todas vestem muito bem. Só 3 que eu não vesti ainda. Não vou vestir agora, senão vai atrasar mais ainda a gravação. Então, a Nike acertou novamente numa camisa de G, é para caber no corpo G. Camisa M, caber no corpo M. Uma camisa GG, caber no corpo GG. E essas 3 camisas de 2019 foram usadas em momentos muito especiais do Corinthians. Pois o Corinthians disputou 3 finais. A final do estadual, a final nacional e a final da Libertadores. Foi feliz em 2 finais. O que é ótimo, tendo em vista que até então nem time feminino Corinthians tinha.
As competições aqui no Brasil, femininas, elas infelizmente ocorrem simultaneamente. No caso, as competições que eu me refiro é a Nacional e o Paulistão, eles são simultaneamente. Então, às vezes, a gente se perde um pouco em qual jogo, no placar, etc. Mas a primeira final que o Corinthians disputou em 2019 foi do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians passou em primeiro na classificação geral. Lembrando que o Brasileirão é mais ou menos os moldes da NWSL dos Estados Unidos. Então é fase regular, temporada regular e depois os playoffs. O Corinthians ficou em primeiro na classificação geral com 42 pontos, conquistados em 14 vitórias e uma derrota, não empatou. O interessante, porém triste, dessa derrota que foi contra o Santos no Brasileirão, foi 3-2, o Vadão tava lá. E a outra vez que o Corinthians ia perder, o Corinthians perdeu esse jogo contra o Santos em ano passado. E só iria perder de novo, perder contra o São Paulo esse ano. Foi o jogo em Cotia e a Pia tava lá. Então as duas vezes que o Corinthians perdeu nesse intervalo, esse que começou com a derrota e essa outra derrota contra o São Paulo, e aí depois o Corona parou com tudo. Não lembro se teve mais jogo depois desse, que o próximo era contra a Ferroviária até. Os treinadores da seleção brasileira estavam presentes e zicaram o Corinthians. Então eu peço encarecidamente que quando o Corinthians for jogar, não deixe a Pia entrar de novo. Seja a Pia, seja lá quem for treinar a seleção depois dela. Não deixa treinador da seleção brasileira em jogo do Corinthians, porque dá zica. Nas fases finais foi... Vou dar só os placares agregados. 5-1 no São José, 4-1 no Flamengo Marinha. Na final foi 1-1 na Fonte Luminosa e 0-0 na Fazendinha. Eu estava nesse jogo, eu passei raiva, eu passei calor, eu fiquei com tontura de calor, porque eu tava com calor e com fome. E aí a Tamires me perde o pênalti. A Ingrid me perde o pênalti. E aí foi 4-2 pra Ferroviária. O Campeonato Brasileiro, apesar do vice, foi muito bom pro Corinthians. Porque a Milene foi a melhor jogadora, foi a artilheira com 19 gols, a melhor jogadora, isso nas premiações da CBF, que até então não existiam, começaram a existir em 2018, e ano passado várias corintianas ganharam prêmios, como a Milene, que foi a melhor jogadora e artilheira com 19 gols, como eu já falei. A revelação foi a Vika Albuquerque, Érica, Pardal, Tamires, Gabi Zanotti e as já citadas Vicky e Milene na seleção do campeonato. E o gol da Tamires no Flamengo foi eleito mais bonito da competição. Eu não sei se é voto... Eu não lembro de ter votado, então acho que não é voto popular. É voto das próprias jogadoras ou de alguma comissão, mas o gol da Tamires foi o mais bonito. Com o Corinthians vice-campeão e a Ferroviária campeã, começou a Libertadores da América. Vale lembrar que nesse meio tempo, o Corinthians se classificou para a final do Campeonato Paulista. Mas como teve a Libertadores no meio do caminho, a final só foi disputada no fim do ano. Mais pro fim do ano, né? No caso do mês 9 foi o Brasileirão, setembro. Aí lá pro final do mês 10, quase mês 11, foi a Libertadores, porque foi a final do Campeonato Paulista, porque teve a Libertadores no meio. A primeira coisa que a gente tem que lembrar da Copa Libertadores é que ela foi em Quito, capital do Equador, durante o estado de exceção. O que é um estado de exceção? É quando a cidade está em guerra. Seja guerra contra o governo, guerra de facções, guerra que for. Mas Quito estava em estado de exceção. E isso foi logo que os times embarcaram. Todos os times se embarcaram para Quito, lembrando que a competição dura 15 dias e é em sede fixa. Por isso que todos foram para Quito. Eu, na condição de corintiana, eu amo o Corinthians. Eu vou defender o Corinthians até o fim. Apoio nunca vai faltar. Mas eu achei inadmissível que você perca o título e vá para uma festa. Você perdeu o título, você vai para sua casa chorar. Você vai chorar no travesseiro, você vai quebrar sua casa, você vai, sei lá, mas não vai pra uma festa. E aí eu vi nos stories de várias jogadoras a festa, coisa e tal, lembrando que fora do campo, realmente, eu não tenho nada a ver com a vida delas. Mas a gente espera, pelo menos por 24 horas, que a pessoa vá pra casa chorar. Algumas jogadoras disseram que já estava tudo encomendado, reservado, que a festa ia acontecer, no caso, para o título. Como não veio o título, deveria ter sido cancelado, o que não aconteceu. Então, pra mim, a Libertadores era obrigação. Se tinha ânimo pra festa, tinha ânimo pra jogar bola. O que mudou quando o time foi pra Quito e começou o estado de exceção e começou a violência, a guerra. Nesse momento, eu já não queria mais saber. Vamos ver, me informando pelo Twitter, né, com os jornalistas, com as próprias jogadoras que estavam lá, tudo. Era pra voltar, não era pra ter acontecido essa Libertadores, porque tudo foi adiado. A final masculina foi adiada, mudada de sede, inclusive. Se vocês lembrarem, a final do Flamengo era pra ser no Equador. Não foi. Tudo foi cancelado, o futebol doméstico foi cancelado, mas a Libertadores feminina se manteve, o que é gravíssimo. Se teve culhão para mudar uma sede, tivesse culhão para mudar a outra sede. E aí eu não sei como é que funcionam essas coisas entre países, os relacionamentos, que eu acho que o Itamaraty poderia ter intercedido
pelos jogadores, não só do Corinthians, como da Ferroviária, obviamente, porque aí já não tem mais clubismo, são pessoas que estão correndo perigo, porque poderia ter acontecido qualquer coisa ruim, tipo, uma bomba no hotel, como teve, que eu conversei com a Arthur Elis, inclusive, fui no evento no Dazon, pelo Joga Amiga, e ele falou que, tipo, teve bomba perto do hotel. E se essa bomba cair dentro do hotel e machuca alguém? Alguém que eu digo aí é qualquer pessoa, machuca um funcionário, machuca um hóspede, uma jogadora. Como vai ficar esse clima diplomático? Eu acho que o Itamaraty poderia ter olhado melhor quanto a isso, né? Porque elas estavam ali à própria sorte, porque Comebol não fazia nada. Mas eu acho que o Itamaraty poderia ter, né, feito seu papel. Aconteceu em Libertadores, não aconteceu esse papel do Itamaraty. E na estreia, foi uma coisa muito bonita que, pelo que eu fiquei sabendo, tiveram que pedir permissão pra isso. Que as jogadoras do Corinthians entraram com umas rosas brancas, cada uma entrou com uma rosa branca, que foi distribuída para os presentes ali, né? Tinha público, porque quando começou a Libertadores propriamente dita, Quito já tava mais suave entre aspas, porque, né, ainda tinha um estado de exceção. Mas tinha lugares muito piores que Quito. Mas a própria cidade de Quito estava ok. Então as jogadoras entraram com rosas brancas. Tinha muita criança ali, famílias, coisa e tal. E finalmente estreou. Inclusive, nessa Libertadores, foram os uniformes 1 e 3. Por algum motivo que eu não sei, o Corinthians nunca manda uniforme 1 e 2. É sempre 1 e 3. Sempre, no caso, as duas vezes que o Corinthians disputou uma Libertadores. O Corinthians estreou no grupo C com a América de Cali, Libertad e Clube Ñañas. Passou com 2 vitórias de empate. Foi 3-1 no Ñañas, 3-1 no América de Cali e 2-2 no Libertad. Uma coisa engraçada, aí é engraçado mesmo, no Ñañas tem um clube independente lá de Quito e a dona do time era zagueira e capitã. Eu achei isso sensacional, cara. Ela realmente dá o sangue pelo time, porque ela é dona, zagueira e capitã. Inclusive o uniforme do Ñañas era bem legal, cara. Era uma camisa rosa, só que, obviamente, ali é uma coisa bem independente, bem simples, então não vou nem julgar que, tipo, era uma qualidade ruim o material. Era um desenho feio. Não era feio, era rosa a camisa. Só que eu achei a gola muito enorme. E aí não é nem que, tipo, era uma gola muito grande. Eu entendo que para um clube independente é o que tem pra hoje. Então, não vou falar mal, não vou falar que a fornecedora era ruim. Até porque, como eu falei, é independente. 3-1 no Ñañas, 3-1 no Cali, 2-2 no Libertad. Passou em segundo, passou no grupo primeiro. Passou em primeiro no grupo. E nas quartas enfrentou Amanhã de Santiago, que é o Santiago Morning. Foi 2-0 no Santiago Morning. Na semifinal, outro encontro com o América de Cali, que foi 4-0. Na final, que meio que já era que esperado, né, dado o nível técnico da competição dos clubes envolvidos, foi outra final com a Ferroviária. Foi uma final assim, nossa, só de lembrar já me dá um ataque cardíaco. Eu assisti esse jogo na sede do Dazon, a convite deles. Eu fui com o Joga Amiga. Tinha várias influências lá. Não vou dar nomes, mas tinha várias influências. E eu torço para o Corinthians, tipo, cara, eu vou comemorar gol do Corinthians sim, eu não quero saber. Se perder, eu vou ficar triste. Se ganhar, eu vou comemorar. E se vocês lembrarem, o primeiro gol saiu quase no fim do jogo. Foi da Crivellari, maravilhosa. E, cara, foi engraçado porque, tipo, era o escritório... né, porque eles mudaram de endereço. Era um escritório tamanho médio até, e tinha comes e bebes, tinha espaço pra você transitar ali. E quando saiu o gol da Crivellari, eu simplesmente comecei a correr e gritar loucamente no escritório dos caras. E as outras influencers que estavam ali, nenhuma era corintiana. Então eu não sei se elas me odeiam agora, ou se elas ainda lembram da minha existência. Espero que não lembrem da minha existência, porque eu não sou ninguém na fila do pão. Mas elas claramente ficaram desconfortáveis. Foi constrangedor? Foi constrangedor. Mas comemorei muito o gol da Crivellari. E depois, nos acréscimos, o segundo gol da Juliette. Maravilhosa. E aí foi invicto, né? Porque não perdeu. Mas não foram todas as vitórias. Houve um empate aí na caminhada. Na final foi o uniforme home. Aliás, no Brasileirão foi o uniforme home também. Mas no dia do gol da Tamires, que foi a semifinal contra o Flamengo, ela tava com o uniforme 3. Que já tinha um patrocínio da Estrela Galícia, por sinal. O patrocínio Master era da Estrela Galícia. Agora é BMG. E a questão da própria distribuição do uniforme, que foi na data certa, que é mais que obrigação, por sinal. O que é a data certa? Vamos supor que o Corinthians lance o uniforme 1º de maio. Sei lá, uma data pra gente ter ideia. Aí dia 1º de maio é uma segunda-feira. O Corinthians lançou o uniforme, teve lá a participação dos jogadores, como teve nas camisas 1 e 3. Na camisa 2 eu não vou lembrar se tinha jogadora na foto. Mas na camisa 1 teve a presença da Adriana, com Ronaldo e Júnior Urso.
Na camisa 3, no lançamento tinha Gabi Nunes, Adriana, Cacau. Acho que só essas três, porque eram 6 pessoas na foto. É isso mesmo, Adriana, Gabi Nunes e Cacau. O que foi muito bacana, porque lançou a camisa 3 e lançou a quarta-vento. A quarta-vento, que é muito foda, que eu comprei, por sinal. Valeu a pena pagar caro. Aliás, gente, compre corta-ventos, viu? Não necessariamente do Corinthians. Compre o seu time se tiver. Compre sem marca, sem time se tiver. Mas compre corta-vento, porque cumpre o que promete. Quando eu fui pra Inglaterra, eu levei o corta-vento que eu tenho, mas é da Nike, mas não de time nenhum. E me salvou a vida. Ainda mais porque eu cheguei na Inglaterra e minha mala foi extraviada. Então, tudo bem. Não sou o 1º de maio, uma segunda-feira. Na quarta vai ter jogo do Corinthians masculino em Itaquera. Estreia o novo uniforme. Os caras já recebem o novo uniforme. No sábado vai ter um jogo feminino. Independente de ser em casa ou não, mas vamos supor que seja em casa também. Elas têm que receber o uniforme novo. Não interessa. É 1º de maio. Foi lançado. Se os homens usaram na quarta, elas têm que usar no sábado. Não importa. A marca é o mesmo Corinthians, é a mesma Nike que fornece. Só vai mudar o tamanho da peça. PMG e o corte, que é feminino. Mas não tem mistério. Se fez o pedido para a equipe masculina, faz para a equipe feminina. Como eu falei no episódio 5 sobre as camisas de 2018... houve um atraso na entrega, demoraram um mês pra entregar. Já nesse não, foi lançado lá no dia, foi lançado, os homens usaram e elas também usaram. No máximo, se eu não me engano, acho que eu vi o atraso de uma rodada, foi coisa de uma semana atrasada. Ainda está atrasado, mas já é bem menos do que esperar 30 dias pelo uniforme novo. E o uniforme 3 foi estreado, também imediatamente já foi estreado. Lançado, estreado na mesma semana praticamente. A parte ruim é que estrearam em casa. A equipe feminina estreou em casa e você não joga de uniforme 3 em casa. Pelo amor do Pai Celestial. Isso deveria ser proibido, isso deveria estar no estatuto do Corinthians. Somente o uniforme 1, o uniforme 2 você usa nos jogos fora. O uniforme 3 nos jogos fora da Libertadores. Sul-Americana, amistoso. Então por isso que quando teve a Libertadores feminina, quando teve, eu não me incomodei de ter o uniforme 3. Deveria ter sido 1 e 2. Mas como é uma competição de tiro curto, então tu pode levar o 3, não tem problema. Agora o Campeonato Paulista, que foi invicto. Esse foi invicto, foi invencível. 20 jogos e 20 vitórias. A última vez que o Corinthians conquistou um título vencendo todas as partidas foi em 1929. Teve uma vez em 1926, ou foi 27, que era assim, era competições estaduais. Só que uma competição teve 4 jogos e a outra foi 6 jogos. O que torna o feito do Corinthians feminino muito maior, porque foram 20 jogos, foi uma competição completa. Lembrando que nos anos 20 era tudo amador ainda. O Corinthians era amador, o futebol brasileiro era amador. Ainda é amador em alguns quesitos, mas todo mundo entendeu o que eu quis dizer. Então, esse feito de 29 já tá na história, mas já foi quebrado pelo do ano passado, porque 20 jogos... vencer os 20 jogos em condições adversas, questão de gramado ruim, gramado ruim no caso nos jogos fora, porque o gramado da Fazendinha tava até ok, agora tá ruim. Espero que já tenham consertado isso. Mas gramados ruins, os times, elenco faltando, elencos incompletos. O próprio Corinthians sofreu com elencos incompletos quando a Pia começou a convocar jogador do Corinthians, e aí teve um jogo que a Paty, que é a goleira reserva, ela foi com uniforme de linha. Porque se precisasse ela ia entrar pra jogar na linha. Não sei se isso pode, a FIFA deixa, sei lá. Porque a competição paulista, ela é considerada amadora. Então, não sei se na regra da FIFA tem isso. É regra da IFAB. Porque eu acho assim, jogador de linha é de linha, de gol é de gol. Mas é compreensível porque o elenco do Corinthians é curto. A Pia começou a convocar e tinha a lesão. A lesão que era a Adriana, a Gabi Nunes e Diane. Eram as 3 lesionadas com o joelho, e ainda por cima do joelho, porque assim, você machuca o joelho e já era. E aí a Paty acabou indo pra linha. Ela não entrou no jogo, acabou não precisando, mas ainda assim. Então, é tudo muito amador ainda no futebol feminino. Por mais que o Campeonato Paulista, dentre todos, é muito bem organizado. Claro, a Aline Pellegrino faz acontecer. Inclusive, cada federação deveria ter uma Aline Pellegrino. E uma na CBF. As finais foram contra o São Paulo. São Paulo é uma grande surpresa, por sinal, um projeto novo com a Cristiane, que, enfim, o projeto de 2019 era muito bom. Em 2020 já começaram a estragar o negócio. Inclusive com a própria Cristiane, eles foram muito filhos da puta, eu achei. Eu achei que eles agiram muito errado. E, enfim, ela não foi tratada como se deve, porque é a Cristiane. Cristiane, maior artilheira dos Jogos Olímpicos. E aí você imagina, se a Cristiane foi tratada como foi, imagina o que as outras passaram no São Paulo. Imagina o que as outras passam nos outros times. O caminho é muito longo, gente. No futebol feminino o caminho é muito longo pra você conseguir respeito que
deveria ser o básico. A ida no Morumbi, a volta em Itaquera. Não sei como foi conversado isso, quem teve a ideia, quem executou. Provavelmente quem executou foi a Pellegrino. No Morumbi foram cerca de 8 mil pessoas. Não é um número ruim, mas é um número péssimo quando é no Morumbi, que cabe, sei lá, 60 mil, e quando não tem muita divulgação. Eu conversei com um amigo meu no dia do jogo, porque assim, a torcida única, né, gente? A torcida única, infelizmente, existe no futebol feminino também aqui em São Paulo. E aí, meu amigo São Paulino, ele ficou sabendo um dia antes. Quando ele ficou sabendo, já não tinha mais ingresso, porque você tinha que pegar antecipado o ingresso. E ele teria ido, ele assistiu comigo, tipo, porque no dia eu fui no Males, então eu assisti pela televisão. Pelo celular, desculpa. Eu assisti no YouTube. Inclusive, se vocês quiserem assistir Campeonato Paulista na íntegra do ano passado, tem no YouTube da Federação todos os jogos na íntegra de todos os times. Ele teria ido, então ele assistiu comigo no celular, porque ele não foi informado porque o São Paulo não fez uma divulgação como se deve. Já na volta, que foi em Itaquera, fez fila para pegar ingresso. Como é uma competição amadora, não pode haver cobrança de ingressos. Por isso que todos os 44 mil ingressos foram retirados em Itaquera, inclusive fez fila, porque mostrou, levou na televisão a fila em Itaquera, mas só 28 mil foram. Só entre aspas, obviamente. Esses 28 mil presentes em Itaquera são, hoje, o maior público do futebol feminino no Brasil, quebrando o recorde que era do Iranduba e Santos, com cerca de 25 mil lá na Arena da Amazônia. E se os jogos tivessem cobrança de ingressos, cobrança popular, gente, 5 e 10 reais, teria ido 60 mil no Morumbi, teria ido os 44 mil em Itaquera. Ou não, ou teria ido, tipo, sei lá, 20 mil comprou ingresso, os 20 mil vão. Então a galera foi, pegou um monte e acabou morrendo com a pessoa. Ela não passou pra frente, ela teve gente que quis vender, cara. Eu fiquei muito revoltada. Tinha gente vendendo ingresso, que era de graça. Eu não peguei fila porque eu tenho fiel torcedor, então eu peguei pela internet. Mas esse dia foi muito legal, tava muito cheia a arena. Eu fui de Norte, que é o Centro das Organizadas. Norte, primeira fila, que é melhor ainda. Que foi mais legal. Eu peguei a fila. Peguei fila não. Eu peguei a primeira fila do estádio. Tudo bem, quem vai de organizado não liga pra isso, mas como era a minha primeira vez ali naquele setor, então eu me importei com isso sim. E eu saí no vídeo do Corinthians, saí no vídeo da Nike, inclusive a minha foto de capa do meu perfil no Twitter, meu perfil pessoal, sou eu segurando um cachecol escrito Democracia Corintiana, porque todo mundo me viu naquele vídeo. E assim, foi um ambiente do caralho, foi um ambiente que eu queria que fosse sempre, em todos os jogos do Corinthians, seja masculino ou feminino, foi aquele dia, a galera cantou, teve bandeirão, teve festa e teve gol, obviamente. Foi 3-0 pro Corinthians, gols da Vicky, da Juliette e da Milene. E isso que se fala na ida. Na ida foi 1-0 pro Corinthians, gol da Crivellari. Crivellari que marcou em todos os clássicos em 2019. Então, foram 3 finais, 2 títulos pro Corinthians. Foi um 2019 muito bom. O que mostra que o futebol feminino, se houver investimento e paciência, vai dar frutos, como deu os títulos, como no começo de 2020, o patrocínio da BMG, que era só pro masculino, passou a ser pro feminino master. Claro, não são os mesmos valores investidos no time do Thiago Nunes, mas tem dinheiro. Tem o patrocínio BMG, tem Estrela Galícia, e se não encerraram, ainda tem o patrocínio de manga da escola de inglês agora, da Minds. Escola de inglês que, além da propaganda, dá aula de inglês para jogadoras. Então, assim, tem que ter paciência e investimento. O Corinthians não se tornou o Corinthians que é hoje da noite pro dia. O Lyon não é ex-campeão europeu da noite pro dia. O City não ganhou 6 títulos em 6 anos da noite pro dia. Investimento e paciência, nada cai do céu. Se você vai abrir uma empresa de qualquer coisa, você tem que ter um investimento prévio. Senão você não abre a empresa. Mesmo que você seja herdeiro de alguma coisa, você tem que pôr dinheiro. Futebol feminino não é diferente. Lembrando que ano que vem, em 14 de abril, fará 80 anos da lei promulgada pelo Getúlio Vargas proibindo as mulheres de praticarem esportes não condizentes, entre aspas, com seu corpo. Ou seja, ano que vem fará 80 anos que as mulheres foram proibidas de jogar futebol. Será que se não tivesse havido essa proibição, essa lei, o futebol feminino não seria diferente? E a cereja do bolo nesse episódio é o derby de 2020. O Palmeiras voltou com a equipe feminina em 2019 e conseguiu o acesso em 2020. Palmeiras semifinal do Brasileiro A2. O clássico foi pelo Campeonato Brasileiro e foi 3-1 pro Corinthians. Esse jogo, e aí, os horários para variar. O feminino foi às 2 da tarde e o masculino às 4. Então eu saí de casa super cedo para pegar o jogo no comecinho, porque o jogo foi gravado. Não foi gravado. Porque o jogo foi exibido nos salões de Itaquera. Então eu cheguei, primeira fila da Sul, e aí eu fiquei assistindo lá meu joguinho feliz, comemorei o gol do Corinthians. Fiquei triste com o golaço do Palmeiras.
Mas, apesar do Corona ter parado com tudo, ainda vai ter, se eu não me engano, vai ter mais um derby pelo Paulistão. Supondo que vai ter Paulistão esse ano. Pra mim, Corinthians e Palmeiras é clássico de qualquer... Pode ser, sei lá, bolinha de gude. Campeonato de bolinha de gude. Corinthians e Palmeiras é clássico. Ah, mas o Corinthians e Palmeiras não tem história no futebol feminino. Verdade. Tanto Corinthians como Palmeiras tiveram projetos anteriores que foram parados. Parou, abriu, fechou. Agora, o Corinthians tá indo bem. Palmeiras espero que vá bem também, porque se um tiver bom e outro tiver ruim, não tem graça. Os dois têm que estar no mesmo nível. E a história do clássico, o que é o clássico pra mim? São os dois times da mesma cidade querendo saber quem manda. Eu não quero saber a história prévia de Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras são os dois clubes da cidade de São Paulo querendo saber quem é que manda na cidade. Corinthians e Ferroviária disputaram 2 finais ano passado. Pra mim é um jogo tradicional, é um jogo importante do futebol feminino. No masculino não tem a mesma relevância, pra mim é um jogo importante. Clássico é só com Palmeiras. Pra discordar, mas pra mim clássico é Corinthians e Palmeiras. Nem Corinthians e São Paulo pra mim é clássico. Corinthians e Palmeiras. Claramente elas vão construir a história agora. É óbvio que elas vão construir a história delas a partir desse ano. Mas Corinthians e Palmeiras é clássico em qualquer modalidade, em qualquer coisa, em qualquer momento da vida. Clássico é clássico, vice-versa. Elas construirão a própria história, os próprios clássicos, como já tem esse primeiro capítulo, que foi 3-1. Crivellari para variar, marcando em um clássico. Golaço da Carla Nunes pelo Palmeiras. E assim vai seguindo. Jogo a jogo, a história vai sendo construída. Mas, por mais que Corinthians e Palmeiras tenha sido um clássico criado pelo futebol masculino, tomou uma proporção. Quem vencer, ganha, manda na cidade. Não importa o que. Pode ser o basquete, bolinha de gude, corrida do ovo na colher. Não quero saber. Eu quero ganhar do Palmeiras sempre. No futebol feminino não é diferente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. É isso, então. Muito obrigada e até o próximo episódio.